Oi, gente. A dupla Bolsonaro e Paulo Guedes estão tentando transferir para outras pessoas as responsabilidades deles, né? O Bolsonaro está pedindo agora para os empresários colocarem o menor lucro possível nos produtos da cesta básica, mas se esquecendo de que ele teria o poder de reduzir pelo menos o gás de cozinha, a gasolina e o diesel, o que tem um impacto na cadeia produtiva, né? Se mudasse a política de preço da Petrobras, mas aí ia mexer nos interesses dos rentistas. Realmente, Bolsonaro não vai fazer isso, né? Óbvio, os acionistas minoritários da Petrobras não iam deixar, ele obviamente tem rabo preso, né? Não pode fazer isso. E o Paulo Guedes, como vocês vão ver, pede para os governadores botarem o dinheiro, a mão no bolso, né? E abrirem mão de recursos. Vamos ver o desespero do Bolsonaro e do Paulo Guedes nesse momento histórico que nós estamos vivendo, que eles se veem sem alternativas e fazem apelos não realistas. Vamos ver. Para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes, porque nós temos fé em Deus, que essa crise a 10 mil quilômetros de distância, entre dois países. Aqui ele já querendo responsabilizar a guerra lá na Ucrânia, vai responsabilizar a pandemia, dizer que a pandemia está acabando, mas no fundo o que ele está querendo dizer é que a pandemia que produziu isso. Ele se esquece de dizer, claro, intencionalmente, não é? Que ele teria o poder de mudar a política de preço da Petrobras e não fez, que ele poderia ter colocado uma política de maior fomento ao consumo e não fez, não é? Poderia ter feito um maior investimento em educação e saúde e foi justamente onde ele mais cortou, né? Coisas assim que o Bolsonaro sempre poderia ter feito uma política de compras nacionais, o que iria aumentar o consumo interno. Muitas coisas o governo federal poderia ter feito, mas não. O que ele vai fazer é transferir responsabilidade, como ele sempre faz, não é a guerra na Ucrânia, é a pandemia, e os empresários, vocês poderiam reduzir sua margem de lucro na cesta básica. O que, se alguém tivesse presente, deveria perguntar para o Bolsonaro, contar a piada do papagaio. Pedir para o empresário reduzir margem de lucro, né? A próxima fala tem que ser perguntar quando é que vem a piada do papagaio, porque essa piada ele já contou. A do papagaio ainda não, né? É a única reação possível diante de uma fala dessa, né? Vamos ver ele tentando se justificar e depois vamos ver o Paulo Guedes também desesperado pedindo ajuda aos governadores. Terá o seu ponto final brevemente, como a questão do vírus, pelo que tu indica, já teve o seu praticamente ponto final. Então esse é o apelo que eu faço, senhores. Eu sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais também. Você já vem colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais na margem de lucro dos produtos da cesta básica. Então esse é o apelo que eu faço aos senhores, e se for atendido, eu agradeço muito, e se não for, é porque realmente não é possível. Ele está aqui fazendo esse apelo para ver se ajudam ele na reeleição. Só que é aquela coisa, vão reduzir, tá querendo que reduzam agora para enfiar a faca depois que ele ganhar. Ele não vai ganhar, né? Vamos combinar que alguém que está com 60%, a eleição não está ganha ainda, mas 60% de rejeição, ele será derrotado e isso é que nós vamos lutar aqui esse ano para que ele seja derrotado. Mas olha, realmente beira o hilariante chegar para os empresários e pedir que eles reduzam ao mínimo a margem de lucro, né? E o Paulo Guedes pediu para os governadores botarem o dinheiro no bolso, como se os governadores não tivessem tido custos durante os últimos 2 anos, 3 anos, né? Como se não tivessem tido seus problemas e suas questões, né? Mas enfim, vamos ver aqui o desespero também do Paulo Guedes.
também se manifestou, também fez um apelo, né, questionou os governadores durante essa videoconferência, ele questionou os governadores para que abram mão das arrecadações, da arrecadação recebida. O ministro disse, cobrou os governadores a abrir mão da arrecadação e também a botar a mão no bolso e a darem uma contribuição para o Brasil. O ministro disse que o governo federal está transferindo recursos o tempo inteiro para os estados e municípios e que os governadores passaram 3 anos recebendo dinheiro do governo federal. Olha, ele está tratando os repasses do governo federal aos governos estaduais como se fosse um favor. Como se fosse um favor. Olha, nós passamos dinheiro. A gente não precisava ter passado, né? Mas a gente passou o dinheiro para os governos estaduais como se ele pudesse negar. Como se ele pudesse negar. Isso daí é quase que pensar com a lógica da época da ditadura militar, que não existia obrigações do governo federal com os governos estaduais. Que era uma coisa de arbítrio, fazia o que queria. Não, você é obrigado. Ele fala como se fosse um favor. Como se fosse, a gente passou... E é claro que por trás dessa fala vai estar a acusação bolsonarista de que os governos estaduais roubaram dinheiro e que é por isso que o país está em crise. A responsabilidade é dos governos, dos governadores. Foi a corrupção deles, né? Agora, a corrupção lá no MEC, né, no Ministério da Educação, com os pastores, a corrupção das rachadinhas estimuladas e feitas por toda a família, a corrupção durante a pandemia com as vacinas, essa corrupção, só para lembrar as que estão mais vivas assim na minha memória, né? Porque tem outras. Essa corrupção, que foi com milhões de reais também, potencialmente bilhões de reais, na vacina e na educação, essa corrupção, eles não vão tocar nesse assunto, né? Vamos ver o Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes também disse, lembrou, admitiu que o governo não vai conseguir dar o reajuste aos servidores federais. A gente lembra que o prazo final para essa decisão é até o fim do mês. O governo vinha sinalizando que poderia dar um reajuste de 5% aos servidores federais, mas durante esse discurso hoje, o ministro Paulo Guedes admitiu que o governo não vai poder, né? Já adiantou essa informação. A gente separou um trecho do que disse o ministro Paulo Guedes, então, sobre essa situação do governo. Ou seja, empresários de supermercado têm que reduzir a margem de lucro, governadores têm que abrir mão e devolver parte da renda, mas o governo federal não tem que dar reajuste aos servidores públicos, os trabalhadores. Quem é servidor público, é trabalhador da União, vai ficar sem reajuste. Interessante isso, né? É interessante mesmo. Dos governadores, né, cobrando que eles abram mão da arrecadação. A gente vai assistir agora. Está na hora dos governadores ajudarem o Brasil. Eles passaram 3 anos recebendo dinheiro nosso. Dezenas de bilhões, centenas de bilhões. Será que eles não podem ajudar o Brasil um pouco? Será que eles não podem ceder dos 180 bilhões em caixa que eles têm hoje? Será que eles não podem emprestar 1/3? Não podem adiantar 1/3 para a população brasileira? Ninguém está tirando dinheiro deles. Na verdade, é o aumento de arrecadação. Eles estão tendo um aumento de arrecadação brutal. Valdo de volta aqui. Bom, Valdo, a gente sempre conta aqui, né, na edição das 4, inflação, uma grande preocupação. Eu não sei o que a gente vai dizer diante desse desespero, mas que o desespero deles está óbvio e agora eles estão em modo total responsabilização e pedido de ajuda, eles estão, né? Está muito, muito evidente o desespero do bolsonarismo e o desespero do Paulo Guedes, né? O desespero do ministro da Economia. Ele claramente não vê alternativa, ele está pedindo para o governador abrir mão de arrecadação, como se os governadores não tivessem seus próprios custos, obras para terminar, questões, gastos em diversas áreas. Enfim, realmente seria muito engraçado se não fosse trágico. E é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, no canal Nova Máquina do Tempo. A gente se vê em breve em outro vídeo. E se você gosta do que a gente faz, já sabe, se inscreve, dá um like, compartilha
quem sabe se tornar membro ou apoiador do canal. Um abração, gente.